muito boa tarde, muito boa noite a todas, todos e todes que estão nos acompanhando aí pelo YouTube da UNEAL. É sempre um prazer estar dividindo mais um espaço com vocês de discussão, de debates sobre questões de gênero. Eu sou Natécia, sou professora do curso de Matemática do Campus 3 de Palmeira dos Índios e estou aqui para dar as boas-vindas, fazer essa acolhida a todos vocês e ficar essa horinha que nós temos para debater um pouquinho com a nossa convidada de hoje, que é a Raíssa França. Mas antes eu quero chamar minhas duas queridas amigas que fazem parte comigo da Quanto, professora Graciele Faustino e professora Janesmar Cavalcante, que vão apresentar um pouquinho sobre esse coletivo de mulheres cientistas que nós temos na UNEAL, que foi gestado ano passado, né? Janesmar tinha essa vontade de fazer um coletivo de mulheres, percebeu que a nossa universidade carecia dessas discussões, né? E a Graciele já estava desenvolvendo, junto com as professoras do Campus 3, a Rosa, atividades versando, né, esses debates. Então, assim, a gente casou, né? E a gente vai hoje também dar continuidade a esse quadrimestre. Nós nos organizamos desde o ano passado, quando a gente pensou em fazer o grupo em quadrimestres, né? O ano passado foi de agosto a novembro. Esse ano a gente começa agora, vai até junho, e depois a gente retoma em agosto para ir até novembro. Graci, Janesmar, boa noite aí para vocês. Boa noite, meninas. Boa noite a Boa todos. noite. Janesmar, ela vai apresentar um pouquinho sobre quem somos nós, né, que fazemos parte desse coletivo. E, assim, convidar a vocês, nossas alunas que estão assistindo agora. Nós temos calouros, né, Graci, que já estão entrando na nossa universidade, já querem participar. Então, nós temos um calendário, né, mensal com esses encontros. O mês que vem vai ser um mês muito significativo para a gente, porque temos, né, o mês da mulher, o Dia Internacional da Mulher. Então, esse engajamento é muito importante na nossa universidade. E sejam todas bem-vindas, bem-vindos também. Essa discussão ela não é somente para ficar entre nós mulheres, né? Os homens também precisam participar desse debate. Nós precisamos dessa desconstrução desse patriarcado, né? Dessa mentalidade, né, machista que algumas pessoas possuem. E aí, Janesmar, deixo com você, para você apresentar a gente, depois Graci também, para dar as boas-vindas, para a gente poder chamar a nossa convidada de hoje. Então, é um enorme prazer a gente iniciar agora o ano de 2022, né, com trabalhos aí vindouros do nosso coletivo, Quantum, e ano passado a gente explicou um pouquinho por que nós, né, denominamos o nosso coletivo de mulheres cientistas, né, acadêmicas aqui da UNEAL, de Quantum. Então, é toda uma junção de realmente energia, como a Natécia colocou, né? A gente estava numa efervescência de trabalhos, de necessidades individuais enquanto mulher, enquanto cientista, enquanto professora, né? E nós sentimos também a necessidade de orientar nossas alunas em relação a essa temática que tanto nos aflige, né? Nos agride, nos provoca, e nos apaixona também pela discussão em si, né, pelo aprendizado. Então, tudo isso culminou numa questão energética mesmo, e nós pensamos em um nome que juntasse essa questão da energia, e o quanto nada mais é do que a menor partícula de energia, né, possível de ser verificada atualmente pela humanidade, pelo homem, né, então, pela ciência, na verdade. Então, a gente quis homenagear a ciência e, ao mesmo tempo, dizer que nós somos partículas diminutas, partículas muito pequenas, né, mas que juntas elas se quantificam, elas se energizam e elas dão o sentido de tudo que nós temos aqui no universo, a começar pela própria luz. Então, quanto, né, junto, fortalecendo, nós somos, na verdade, luz. Então, o nome veio... Não é por causa da moda, que hoje tudo é energia quântica, tudo é quanto, mas é justamente porque culminou
né, nessa questão realmente energética aí da física, da química, da matemática, da psicologia, né, e de tudo que nós vimos aí debatendo, discutindo e querendo realmente fazer diferença. É justamente isso. Então, olha só, a gente vai começar, como estamos iniciando aí. Eu quero só a Graci, porque senão tem uma pessoa melhor para estar definida quanto. Eu sou apaixonada pelo universo quântico. Mas não tem desenvolvimento disso, não. A Graci é da psicologia, eu sou da matemática, a Janesma é química e física. Aí a Graci faz um equilíbrio aí na psicologia. E essa ideia da quanto que foi genial, né, do termo, e acabou casando mesmo, mas foi ideia da Janesma, né, Graci? Mas é assim, perfeito, né? Quando ela traz, a gente chega, enche e relembra de como que foi organizado tudo isso, né? Muito bom. É verdade. Então, olha só, e aí, continuando essa questão da nossa história, né? A gente tem que sempre estar lembrando a nossa formação e onde é que a gente quer chegar. Eu acho que o caminhar, né, leva a resultados. E falando aqui de nós três, especialmente hoje, que a gente está iniciando esse semestre, esse quadrimestre aí do nosso grupo Quantum, a Graciele, ela tem um histórico de graduação e mestrado em psicologia, como a Natécia colocou, ela faz esse balanço aí de muita ciência exata, puxa um pouquinho, né, para humanas, né, lá da UFAL, da Universidade da nossa Federal de Alagoas, né, também tem doutorado em educação pela Federal do Rio Grande do Sul, na linha de pesquisa Estudos Culturais em Educação. Atualmente, ela é professora, né, da nossa UNEAL, lá do Campus 3, que é o campo de Palmeira dos Índios, e com atuação específica na psicologia da educação, na psicologia do desenvolvimento e aprendizagem. Também trabalha a questão do gênero, da sexualidade e educação, e também da educação inclusiva, que é tão importante, né? E também, Graciele coordena o grupo de estudos em educação, inclusão e modos de subjetivação. E também, né, não menos importante aí, ela participa do grupo interinstitucional de pesquisas em educação de surdos, é o GIPES. Tá? Então, depois a Graciele vai ficar à vontade, se ela quiser fazer algum complemento, caso eu tenha, né, passado algum detalhe aqui importante. A Natécia já atualizou o currículo Lattes dela, colocou lá, né, personalizou lá muito bem, e eu vou ler porque aí fica mais fidedigno, tá, pessoal? Natécia diz o seguinte: sou mulher, filha, irmã, tia, nascida em Batalha, né, nosso sertão alagoano. Fui alfabetizadora voluntária de adultos e idosos na ONG Exodo e atuo como apoio na Pastoral da Criança da favela da Coca-Cola, em Maceió. Estudei em instituições públicas e hoje dedico-me exclusivamente ao serviço público de ensino. Sou licenciada em matemática e especialista em gestão escolar pela UFAL, 2004-2007, mestra em educação matemática e tecnológica pela UFPE, em 2013, e doutora em ciências da educação pela Universidade de Coimbra e pela UFPE, acredito que foi um convênio, né, em 2017. Psicanalista em formação pela Abrapse, desenvolvo meu trabalho enquanto técnica pedagógica da CEMED, professora do curso de matemática na UNEAL e articulista da Rede de Comunicação Popular de Alagoas. Pesquiso sobre formação docente e violência em suas diversas classificações dentro da área de educação matemática e psicologia social, com ênfase na teoria das representações sociais. É importante a gente saber tudo isso, né? Porque aí nossas alunas já sabem, caso se interessem pelos nossos temas, né? Podem nos procurar aí para desenvolver novos estudos, novas pesquisas. Então, todo esse caminhar é importante das professoras aqui que vos falam. Bom, Janesma fez um resuminho também aqui, a professora que agora vai falar sobre si própria, né? Graduada em Química, licenciatura pela UFAL, também mestrado na UFAL em Físico-Química, doutorado na UFPE e na França foi um convênio também, que a gente chama de Cottele, lá com a Universidade de Paris 12 e com o CNRS, que é um centro de pesquisa francês que se chama Centre National de la Recherche Scientifique. Tem uma breve passagem, tá, que ela se orgulha bastante na presidência da FAPEAL e da Secretaria de Ciência e Tecnologia,
E, acima de tudo, ela é apaixonada pela docência e pela possibilidade de fazer seus alunos se apaixonarem também pelo universo da pesquisa e da ciência. É isso. Fiz um resuminho aí, tá? Para a gente colocar aí boas energias quânticas em 2022 para o nosso grupo. É isso, meninas. Muito legal isso, né? Porque situa bastante a relação de atuação acadêmica, né? No momento em que a gente se propõe enquanto um coletivo dentro de uma universidade, a gente não tem como escapar dessas, como é que eu vou dizer, dessa organização, né, e padronização acadêmica, ainda que a gente busque linhas de fuga para se colocar em primeira pessoa, né? Vou ter que atualizar meu currículo agora, depois dessa. Eu também. Mas, enfim, gente, né? Desejar mais uma vez boa noite a quem nos acompanha e dizer, né, mais uma vez da satisfação que é da realização desse evento, desse momento, que apesar do retorno das aulas presenciais que está vindo aí, né, no próximo mês, mais as atividades, essas outras atividades de evento continuarão sendo de forma online, virtual, né, então de forma remota. Então, por isso que a gente vem, né, retomando, dentro da organização do cronograma do grupo, retomando as nossas lives, né, e esperamos que tenhamos tanto êxito quanto o ano passado, que foi realmente muito gratificante, foi muito bom, nós tivemos retorno muito positivo em relação ao que nós propusemos, né, e que bom. E dizer assim do quanto é necessário, né? Para alguns pode parecer que a gente está batendo na mesma tecla, mas não, é necessário e até aquilo que parece óbvio precisa ser repetido, né? Quantas vezes forem preciso, né? Necessários e precisa a gente falando do quanto nós precisamos discutir sobre a relação de igualdade de gênero e equidade de gênero na universidade, discutir sobre as questões diversas ligadas a gênero e sexualidade, discutir também sobre outros pontos que vão, né, se juntando, formando uma rede discursiva atreladas a essas temáticas, como o assédio moral, por exemplo. Então, a gente pensar aí nessa possibilidade diversa de questões que muitas vezes algumas pessoas não entendem que perpassam justamente aquilo que a gente chama de discussões de gênero, né? Para alguns, o próprio termo gênero, lá vem esse povo para falar de gênero e não sei o quê, então, assim, para algumas pessoas que não se aproximam, ou não se apropriam, ou não buscam se interessar, não entendem da necessidade de que algumas coisas que atravessam nossa sociedade, né, e que vão engessando algumas estruturas da nossa sociedade, elas dizem respeito justamente a tudo isso que nós configuramos como discussões sobre gênero, né? Então, da importância desse grupo ter se reunido, ter se juntado para pensar, né, daquilo que, a partir também desse lugar da academia, desse espaço da universidade, né, de como são produzidas as subjetividades nesses espaços acadêmicos e educacionais, e da importância da gente conseguir trazer pessoas que possam também, né, agregar a todas essas nossas discussões, e como Natécia bem colocou, é uma discussão, gente, para toda pessoa, não é somente para nós, mulheres, né? Então, mais uma vez, meninas, obrigada por mais esse momento, e vamos, né, seguir com a nossa convidada, senão a gente fica aqui no bate-papo. Por isso eu gosto da nossa psicóloga, que ela fala muito bem. Graças a Nesmar. Vou pedir para o Rodrigo colocar. Agradecer também o Rodrigo, né, que ele sempre está aí nos apoiando no estúdio. Vou pedir para o Rodrigo colocar aqui, convidar aqui para o estúdio nossa convidada de hoje, Raíssa França. Raíssa, seja muito bem-vinda. A Graci pode ficar, elas vão dar um alô aqui para ela. Oi. Graci Janesmar. Olá. Olá, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo, então. Gente, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, muito honrada. De verdade, eu sempre que vocês quiserem, me chamem. Eu gosto muito Que bom. de compartilhar, de falar, de aprender.
e estava prestando atenção aqui na falinha de cada uma de vocês. Achei bem interessante alguns pontos. Pode ser que eu fale aí durante o nosso bate-papo. Bem-vinda, Raíssa. Seja muito bem-vinda, né, para esse nosso momento. É virtual, por enquanto ainda virtual, né? Mas enfim. Mas já tem uma bem-vinda e obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês pelo convite. A Graci e a Janesma, elas vão estar com a gente no chat, Raíssa. Certo. Então, elas estão aqui nos bastidores junto com a gente, tá bom? Tá bom, tudo certo. E aí elas fazem as perguntas, né? Ou então a gente vê aqui. Sim. A gente fica aqui administrando. Tá bom, tudo certo. Obrigada, Graci. Obrigada, Janesma. Estamos aqui conectadas, tá? Pessoal, então, Raíssa França, como as meninas já colocaram, é a nossa convidada. A gente está abrindo assim com chaves de ouro esse nosso quadrimestre. Exatamente, Raíssa. Tem muita gente que estava esperando por você. Deixa eu ler um pouquinho sobre o seu currículo. Leia. Sobre o seu currículo. Raíssa França é jornalista e fundadora, editora-chefe do Eufêmia, primeiro portal de conteúdo feminino do Nordeste. Atua como repórter do site Cada Minuto e também trabalha como assessora de imprensa. Teve matérias publicadas em grandes veículos de comunicação, como BBC, G1, UOL, Folha de São Paulo, além de matérias premiadas localmente e nacionalmente. E nos últimos 5 anos, entre eles, o primeiro lugar no Simpor de jornalismo e o segundo lugar em saúde e segurança do trabalho da Braskem. Segundo lugar no prêmio Citurb de jornalismo. Então, Raíssa, que bom que você aceitou o nosso convite. Com certeza, não tinha como negar. Estamos muito felizes de você estar aqui para você dividir um pouquinho dessa sua experiência enquanto mulher, no meio aí da comunicação. E assim, a gente viu um pouquinho essa parte técnica sua, essa formação acadêmica, e a gente estava conversando nos bastidores e até aqui mesmo, Raíssa, ao vivo, sobre essa cobrança e essa pressão que a gente sente, né, de dar conta, né, dessa parte da formação acadêmica. A gente às vezes só é conhecido pela essa parte acadêmica, né? E aí eu queria saber quem é a Raíssa França no dia a dia, para além do que está no nosso currículo. Eu quero só lembrar, tá, Raíssa, que nós tivemos uma vitória o ano passado, em maio do ano passado, que o Lattes ele permitiu que as mulheres colocassem no currículo o período dela de licença maternidade. Porque assim, a cobrança é tão grande para que a gente produza, para que a gente escreva, para que a gente mostre, né, que a gente está trabalhando, né? Que a mulher se sente culpada por ter aquele tempo dela, né, de licença maternidade e não está trabalhando. Então, assim, foi uma luta muito grande das mulheres para que a nossa plataforma de currículo, né, admitisse ter um espaço lá colocar, nesse período eu estou de licença maternidade, né? Então, assim, foi uma grande vitória mesmo para ver, assim, que nós mulheres não estamos só em uma frente, nós estamos em várias, né? Eu acompanho a Camila Paiva também, que você também acompanha, e a Camila estava colocando no portal dela as várias coisas que ela faz. Então, assim, a gente assume muita coisa, né? E aí a gente queria conhecer um pouquinho da Raíssa França. Fala aí pra gente. Poder... Então, vou tentar dar uma resumida aqui. Falando assim, do ponto de vista profissional, é sempre mais fácil, né? Porque a gente... Eu sempre digo que a gente costuma falar muito bem do que a gente faz do ponto de vista de carreira, e às vezes a gente tem que parar um pouquinho para pensar quem somos nós, né? Quem é que a gente é de verdade, assim. Bom, eu tenho 29 anos, eu sou nova ainda, né? Mas eu tenho digamos assim, uma história, na verdade, bem por altos e baixos. Eu passei por muitas coisas relacionadas à área de jornalismo, por exemplo. Eu trabalho desde os 17 anos. Então, eu sempre recebi muito aquela cobrança interna, né, minha, e sempre fui uma pessoa de receber cobranças também de outras pessoas, porque eu sempre aprendi a ser muito independente desde cedo, né, desde nova. Enquanto no terceiro ano estava todo mundo estudando para cursinho, eu estava fazendo estágio. Eu era como se fosse uma menor aprendiz na época, né, um jovem aprendiz.
Então, assim, sempre tive essa responsabilidade muito à frente, assim, muito maior do que algumas outras pessoas. E eu sempre brinco, né, que quando você é mais nova, quando você tem 17, 18 anos, a sua cabeça é uma cabeça. Quando você vai alcançando ali, né, a maioridade, você vai percebendo que você muda, que você muda muita coisa. E eu nem sempre fui essa mulher que hoje em dia eu sou, né? Eu sou uma pessoa que hoje em dia posso dizer que sei o que, digamos, entra na minha vida e o que não entra. Eu consigo ter essa essa diferenciação do que eu tinha antes. Então, falando um pouco assim sobre a minha história, eu cursei 2 anos de administração e ia bem, estava tranquila, mas eu não amava, não sentia aquela coisa assim de dizer, não, eu nasci para isso. E foi aí que, depois de 2 anos, eu entrei meio que numa crise existencial e falei, vou fazer o que eu amo fazer, que é jornalismo. Na época, o jornalismo estava muito precário, assim, estava muito difícil fazer até uma faculdade. Inclusive, eu fiz uma faculdade particular, porque eu desisti do curso de administração no meio do curso, então eu precisava de alguma coisa, né, mais rápida, não dava tempo para esperar para o FAO e tal. Eu fiz a faculdade numa faculdade particular, na UNIT, e aí eu entrei, né, com o meu último salário do estágio de administração. Eu paguei minha matrícula na faculdade e entrei para estudar jornalismo, que era o que eu tanto queria. Foi muito difícil esse processo, muita gente ficou contra mim, falou que eu ia morrer de fome, que eu estava escolhendo realmente algo que não daria dinheiro, algo que não ia me trazer nenhum benefício, mas eu acreditei porque eu sabia que aquilo era o que eu amava fazer, era o que eu sentia que meu coração pedia. E a graduação foi muito difícil para mim, porque apesar de ser uma faculdade particular, eu tive vários problemas financeiros, então manter uma faculdade particular não foi fácil, mas eu continuei ali perseverando, né, estudando, tentando criar contatos. E como eu sou uma pessoa muito comunicativa, não é difícil virar meu amigo, não é difícil assim ter uma relação comigo nesse sentido. E aí foi quando eu comecei a estagiar já no terceiro período e estagiei em vários locais. Eu estagiei em locais que não me pagavam, que eu estagiava porque eu queria estagiar, estagiei em locais que me pagavam pouco. E assim eu fui construindo, né, minha carreira e tive essas boas relações, né? Eu acho que um diferencial para mim na minha carreira foi justamente eu conseguir criar uma roda de pessoas que poderiam me ajudar, porque sempre tinha alguém que me indicava, que me colocava em algum lugar para dizer, ó, isso aqui, você fala com fulano, tenta uma entrevista com ele, eu sempre passava, porque eu sempre tive essa facilidade de comunicar. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu já engatei, né, para começar a trabalhar como repórter de um site de notícias que eu conheci no fim da minha graduação. Eu não achava que eu tinha nascido para redação, eu achava que eu tinha nascido para fazer assessoria de imprensa. E no último período, uma professora minha falou: olha, você tem todo ritmo e pique de redação, então procure isso, porque é a sua cara. E, por acaso do destino ou não, no dia seguinte, uma redação tinha aberto vaga para estagiária e eu fui e passei. E comecei a estagiar. E aí, depois de um tempo, eu fui contratada nesse local e comecei a trabalhar também como assessora de imprensa de uma prefeitura aqui de Alagoas. E foi muito desafiador para mim, porque eu era nova, existiam algumas questões que eu não tinha conhecimento, porque a gente consegue aprender muito na prática. E tudo bem, né? Fui ali tocando o meu barco, fazendo o que eu poderia fazer. Depois desse tempo, eu comecei a trabalhar com outras pessoas, com outras assessorias, e foi passando, e eu descobri minha paixão pela redação, né, online, pelo web jornalismo. Continuei como repórter do site Cada Minuto, e estou até hoje lá. Mas eu sempre fui muito inquieta, sempre fui aquela pessoa
de querer fazer algo mais, de achar que eu sou uma pessoa que pode fazer uma diferença. E eu vejo isso em várias outras pessoas, que elas podem fazer a diferença, que elas podem criar algo. E isso inquietava meu coração. Falava, não, eu estou feliz aqui, mas está faltando alguma coisa, está faltando algo, eu preciso criar alguma coisa. Eu preciso realmente de algo que eu faça a diferença. Não dá para ser só uma jornalista e tá tudo bem assim, quem são escolhas de cada um, mas eu queria fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que não copiasse as pessoas, porque eu não me sinto bem com isso. E aí, foi um determinado momento que eu cheguei para o meu chefe, na época, e disse assim, olha, eu trabalho como repórter aqui do site de notícias, mas eu quero ter um blog aqui dentro, porque eu quero fazer alguns textos que no dia a dia eu não consigo fazer. E ele falou, tudo bem. E o meu blog começou a bombar muito dentro do Cada Minuto. Eu disse, então, tem algo que está chamando muita atenção aqui no blog, que são as histórias de mulheres. E aí eu tive aquela sacada de perceber que realmente as histórias dessas mulheres, elas engajavam, as pessoas se inspiravam, mandavam mensagem para mim, e eu percebi que eu tinha que ir por esse caminho. Em 2019, na época, tinha uma sócia, nós conversamos, e aí decidimos que queríamos lançar um portal de conteúdo feminino. Por quê? Porque quando a gente fez um levantamento com uma mentora de marketing, a gente percebeu que no Nordeste não existia um portal, um site de notícias para mulheres do Nordeste. Então, era uma coisa que estava ali totalmente vazia. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente fala de mulher? Como é que a gente fala para mulher? E os assuntos, assim, como é que a gente chega até elas? Como é que essas mulheres conseguem ter voz? Como é que elas conseguem ser vistas? Tudo isso me inquietou. E aí, em 2020, a gente começou a fazer todo o processo para começar o site. Só que veio a pandemia. E a pandemia, ela frustrou muita coisa, mas ela não frustrou o Eufêmia. Pelo contrário, em 2020, parecia que eu tinha ganho mais um gás, porque eu dizia, não, tem tanta mulher que vai precisar ser ouvida agora, ser vista agora, principalmente as empreendedoras que perderam os negócios, as mulheres que foram afetadas, então é agora que eu vou contar as histórias delas. E quando eu chegava para falar do Eufêmia, todo mundo se assustava. Dizia, como assim um portal de conteúdo feminino? E eu falava, sim, ele existe, nós criamos, eu sou a fundadora dele, não sei o quê. E foi passando durante os primeiros 6 meses. Nós consolidamos a nossa marca, né? Foi aquela coisa de passo de tartaruga mesmo. Mas o que me deu muito gás foi quando teve um prêmio de jornalismo. Eu sempre gosto de concorrer. E teve um prêmio aqui em Maceió. E eu concorri com uma matéria do Eufêmia que tinha 5 meses de lançado. E eu ganhei. Então, para mim, aquilo significou muito. Era um site novo, eu concorri com sites grandes. E a gente conseguiu ganhar. Então, ali eu falei, eu estou no lugar certo. E eu recebia muito feedback positivo de mulheres, dizendo, nossa, o que você criou é sensacional e tal. E eu não tinha o alcance de quanto isso era importante. Daí veio 2021, com a pandemia de novo, a gente completou o primeiro ano na pandemia. Eu sempre fui muito de criar, então, na época, a equipe já estava um pouquinho maior, né? Mas eu queria muito criar e não queria que o primeiro ano do Eufêmia não tivesse. Então, eu criei um prêmio de mulheres, onde a gente fez uma premiação para premiar mulheres em diversas categorias daqui de Alagoas. Depois, foi passando. Veio o segundo ano, né, da pandemia. E eu, assim... Na verdade, a gente comprou o segundo ano esse ano. Mas, assim, durante todo esse processo,
eu poderia ter desistido, eu poderia ter pensado, não, isso aqui não vai dar certo e tal, porque não deixa de ser uma empresa. Não deixa de ser uma empresa. Preciso de pessoas que trabalhem, preciso de mulheres e tal. Mas toda vez que eu estava meio que desanimada, eu falava, então, tem uma mulher que precisa da gente. E aí eu ia lá e fazia novo planejamento, conversava com as meninas da equipe. E aí aconteceram várias coisas, tipo, eu fui chamada para dar uma palestra no Tracto, não imaginava, inclusive eu não imaginava que o Tracto era um evento tão grande, eu achava que era um evento normal, assim. E eu fui chamada, e quando eu contava para as pessoas, eu fui chamada para dar palestra no Tracto, o pessoal olhava assim para mim, minha filha, você tem noção, não sei o que, eu não tinha essa noção. Muitas coisas foram acontecendo, eu criei um clube de mulheres dentro do Eufêmia. Esse clube, ele fortalece as mulheres que são empreendedoras. A nossa intenção é que uma compre da outra, é que uma consiga ser uma rede de apoio para a outra. Então, a gente tem encontros mensais, tem descontos, tem alguns benefícios. E, no fim do ano passado, pensamos no podcast, que já era uma ideia desde 2020, mas eu não tinha levado à frente por questões de reorganização da equipe. E aí, quando foi esse ano, completou um mês, dia 19, nós lançamos o podcast, estamos com a agenda lotada até abril, porque todo mundo começou a se identificar, as mulheres amam. E assim, o Eufêmia, ele começou assim, né? Pequenininho. Começou com 2 mulheres, e depois a gente passou por reestruturação da equipe. E assim, hoje em dia, eu só vejo um potencial muito maior. Eu não consigo enxergar mais algo pequeno, porque ele não é. A gente recebe mensagens todos os dias de apoio, de feedbacks positivos, de pessoas que querem participar, de mulheres que querem escrever, de mulheres que querem ser vistas, pedidos de ajuda. Então, a gente recebe muito pedido de ajuda também de mulheres que sofreram violência, que estão passando por uma situação com relacionamento, com relação a algum transtorno até mental. Então, assim, a gente tem também esse apoio, porque eu acho que, eu sempre digo que não vai ser nunca só um portal de notícias. Ele é muito mais que isso, né? Ele é uma rede de mulheres, assim. Então, basicamente, essa é a minha história um pouco resumida. Raíssa, do que você falou para a gente, teve 2 coisas assim que me chamaram bastante a atenção. Essa questão do reconhecimento, né, que você mostrou que com o portal, com o seu trabalho, você vem fazendo, e o quanto é importante para nós mulheres termos nosso trabalho reconhecido, e reconhecido por outras mulheres também, por toda a sociedade. Então, assim, eu acho que isso é aquele copo d'água, né, que o seu trabalho vem desenvolvendo. E outra coisa também é essa questão do espanto que ainda existe, Raíssa, quando a gente diz assim, nós temos um espaço para mulheres, né? E é nesse sentido que eu já venho fazendo para você a próxima pergunta. Como é que você, Raíssa, que já está na comunicação há tempos, né? Que anda assim por esses caminhos assim, da informação, do jornalismo, como é que você vê essa questão da representatividade feminina aqui em Alagoas, né? Como é que você vê essa questão do machismo, essa questão assim, nosso estado, muitas vezes eu vejo, sabe, Raíssa, que ainda é muito fechado para essas discussões, né? Essas discussões como a Graci estava colocando, né, de equidade de gênero mesmo. Mas qual é a tua percepção com relação a essa representatividade feminina? No quadrimestre passado, nós chamamos algumas políticas, por exemplo, a Jo Pereira, né? E ela foi contando o que ela sofreu na política, e também você chamou Teca, né? Eu vi Teca falando assim, nossa, assim, eu venho acompanhando o trabalho também de Teca na Câmara, e assim, o quanto nós mulheres somos cobradas para mostrar bem mais competência do que os homens. Enfim, eu quero te ouvir um pouquinho sobre essa questão da nossa representatividade aqui em Alagoas. É bem difícil. Inclusive, hoje nós entrevistamos no podcast a Olívia Tenório, que é vereadora, e ela contou coisas que a gente ficou abismada, né? O episódio ainda vai sair, mas para você ver que, de alguma forma, toda mulher daqui,
do Brasil, do mundo, ela passa por um tipo de violência, né? Ela passa por um tipo de situação onde onde a fala dela é colocada, é minimizada, é desqualificada, onde o trabalho dela muitas vezes é colocado em xeque, como você bem falou da Teca Nelma, que ela contou, que muitas vezes ela precisou gritar para ser ouvida dentro de uma Câmara extremamente machista, porque a Câmara de Vereadores já aqui é muito machista, e ela precisou gritar. Ela já ouviu várias vezes que precisava arrumar o cabelo para ser vereadora. Hoje a Olivia também contou algumas situações sobre um projeto de lei que ela tinha. Ela disse que quando ela deu à luz a filha dela, ela não teve licença maternidade na Câmara. Então ela ficou trabalhando com a filha dela com dias, porque ela não teve, ela não conseguiu essa licença. E quando ela criou um projeto de lei para que se tivesse essa licença dentro da Câmara, simplesmente 2 vereadores votaram contra, porque disseram que não, isso aí é muito... Mito, desculpa. 2 não. Um quis votar contra, mas aí mudou, e o outro votou. Porque achou que era um mimimi, que aquilo não precisava. Então, assim, em comparação ao passado, certo? Eu digo um passado de 5 anos para cá, falando sobre o meu ponto de vista, até porque eu também já fui vítima de uma série de situações, eu percebo que nós tivemos pequenos avanços. Pequenos avanços. Por exemplo, eu vejo que hoje em dia as mulheres elas estão mais unidas. Que hoje em dia uma menina que tem 20 anos, que tem 19 anos, já consegue entender o que é o feminismo. Eu não ouvi isso quando eu tinha 20 anos, eu nem sabia o que era. Então, assim, você começa a perceber que mais mulheres estão se interessando pela política. É pouco, sim, ainda é muito pouco. Mas você percebe uma pequena diferença, aqueles avanços menores. Nós conseguimos perceber que tem mulheres que se importam hoje em dia em criar realmente redes de apoio, como o clube do Eufêmia que a gente tem, para conversar entre si, para ajudar umas às outras. Então, é muito delicado esses assuntos. Eles são assuntos que eu acho que a gente vai falar por muito tempo, né? Infelizmente, o machismo, o assédio, a violência é algo que vem de muito, né? De muitos anos, já é algo enraizado. A nossa cultura ela é machista. Nós mulheres temos comportamentos machistas, temos falas também. Muitas e muitas vezes eu vejo algumas amigas falando assim, não sei o quê, mas também criticando outra mulher, falando isso, aquilo, outro. Eu falo, então, perceba o que você está falando. Perceba o que você está apontando. Por que você está julgando dessa forma? Por que você está querendo falar da roupa dela? Porque assim, a gente foi criado dessa forma, entendeu? Então, eu acho que é um assunto que a gente vai falar por muito tempo ainda. Só que se a gente não tiver consciência do quanto eles precisam ser falados, do quanto a gente precisa colocar nossa cara e falar isso aqui está errado, isso aqui não é dessa forma, eu vou lutar por esse direito, eu vou lutar por isso aqui. As mulheres se interessarem na política, porque dentro da Câmara, dentro da Assembleia Legislativa, e qualquer poder que seja, elas conseguem criar pautas, criar projetos que beneficiem a nós mulheres, porque os homens não vão entender. Eles não vão entender. O universo deles é um universo totalmente diferente. Então, você vai chegar para um cara e vai falar de licença maternidade? Como é que ele vai compreender se o processo que ele passa de paternidade é diferente da maternidade? A mãe solo sofre muito. Mas existem mães que têm companheiros que sofrem muito também. Porque é algo individual, a sobrecarga é muito maior para a mulher. Então, assim, vejo que algumas coisas avançaram, mas a gente precisa sempre estar trazendo esse debate, sempre estar trazendo essa conscientização, a gente conversar com as pessoas, mostrar mais mulheres para a gente se inspirar e falar, eita, fulana tem uma história assim e tal. Mas em comparação ao passado, eu percebo isso, que algumas coisas lentamente mudaram. Bem assim, lento mesmo. E assim, chamando a atenção, né? Quantos homens que abortam, né, Raíssa? Ninguém fala isso, né? A Colômbia agora ela discriminou o aborto.
todo mundo, né, procurando motivo para criticar as mulheres, ninguém pensa em falar dos homens que abortam, milhares de homens que abortam todos os dias, né? Não. E que estão na própria casa, mas não sequer, né, ajudam a esposa no cuidado com os filhos. E assim, o que você traz, essa questão da violência, dessa violência simbólica, principalmente, né, como diz Bourdieu, que não é aquela agressão física, né, mas é aquela opressão, né, aquela humilhação que vai minando, né, que vai fazendo com que a mulher perca forças mesmo dentro do trabalho, etc. Inclusive, eu tive uma situação dessas, que eu até escrevi o artigo, né, eu acho que eu tinha mandado para você também, Raíssa, sobre gaslight, né, essa distorção que se faz sobre a nossa fala, sobre a nossa atitude, como uma forma de incriminar a mulher, de destacar o erro dela, né, de fazer com que ela pareça louca, insana, né? Então, assim, isso tudo existe dentro das entrelinhas e que nós, mulheres, temos que ficar muito atentas. E é isso que eu coloco para as minhas alunas, né? E para os meus alunos também, né? Fiquem atentos a esses sinais, porque, assim, um homem chegar, te ajudar a fazer um trabalho, e de repente ele dizer que eu errei, né? Se foi ele que estava fazendo comigo, né? Isso é uma forma de você distorcer a situação e de você imputar na mulher, né, aquele erro, aquela falha, né, para estar cada vez mais rotulando a mulher como sendo o ser incompetente, né? Então, é um espaço que só o homem pode estar gerindo, porque o homem que é competente, né, historicamente. E aí tem uma pergunta já do chat aqui, que é com relação a essa questão que você fala dos projetos do portal Eufêmia, dos pedidos de ajuda, né, que você disse que vocês estão... Isso. Aí tá perguntando se existe algum projeto de vocês para trabalhar com essa demanda, não é? Como é que acontece essa questão dos pedidos de ajuda, esses encaminhamentos de vocês para isso? É porque é o seguinte, a gente... Porque o que é que eu vejo? O que é que eu observo? Quando você se posiciona de uma forma, como a gente se posicionou de ser um portal de conteúdo feminino, algumas mulheres, elas começam a enxergar ali uma saída, às vezes um apoio. Então, nós recebemos alguns pedidos de ajuda, assim, no privado, via direct, né? Recebemos uma vez uma moça, eu achei muito forte, foi no mês de Setembro Amarelo do ano passado, e ela mandou uma mensagem para a gente falando que ela tinha uma amiga que estava com ideação suicida. E ela tinha perdido o irmão para o suicídio, essa moça que nos procurou. E ela estava muito agoniada. A gente tinha feito um post, Natécia, sobre locais em Maceió que você encontrava terapia gratuita. Para você ter ideia, eu acho que foi um dos posts mais comentados que a gente teve. Porque as pessoas, elas começaram a ver, e muita gente não sabia que você pode ter esse atendimento gratuito. Então, foi a partir desse post que ela veio falar. E ela disse, olha, eu estou muito agoniada, eu estou preocupada, e eu preciso muito da ajuda de vocês. Se você for olhar do ponto de vista jornalístico, entenda, assim, não estou fazendo uma crítica, mas do ponto de vista jornalístico, não seria nossa função, né? Tipo assim, a gente poderia dar um apoio, não sei o quê, mas não era essa função. Mas aí eu disse, não, o que é que está acontecendo? Ela falou, eu disse, olha, eu tenho uma amiga que ela é psicóloga, e eu vou falar com ela para ver se ela consegue atender essa demanda. Porque como era um caso urgente, né, e eu precisava passar para alguém de confiança, e aí eu fui falar com uma amiga que é psicóloga e encaminhei para ela. E aí a minha amiga ficou atendendo essa amiga dela durante meses, assim. E ficou tudo bem, pelo que eu acredito, né? Não teve nenhum retorno negativo para a gente. E a gente já recebeu pedidos de ajuda relacionados à violência, de uma moça que queria denunciar, mas aí ela falou, eu quero denunciar, o cara bateu em mim, o cara era um vereador. E aí eu cheguei para ela e falei, então, você está querendo denunciar ele, certo? Certo, mas você tem consciência que você vai
você vai receber alguns comentários que você não vai gostar, porque a gente sabe que infelizmente, a sociedade faz isso, e você, juridicamente falando, está pronta, porque você vai conseguir lidar com isso. Ela disse, vou, mas eu não tenho nenhum advogado. Eu falei, então, nós vamos fazer sua matéria sim, para divulgar o caso, mas eu quero lhe encaminhar para uma advogada. Porque eu não acho que você tem que simplesmente fazer isso e pronto, e depois as consequências para ela, sabe? Então, assim, eu me preocupei bastante e encaminhei ela para a advogada. Então, assim, quando chega esses pedidos de ajuda, a gente vai fazendo esses encaminhamentos para o que a gente consegue. Hoje, não temos nenhum projeto para isso, entendeu? Mas a gente sempre gosta de reforçar que você está precisando de ajuda em alguma coisa, você está passando por algum problema, você é uma empreendedora e não tem condição de pagar uma publicidade, você isso, aquilo outro, procure a gente, porque a gente quer deixar esse ambiente aberto. Então, os encaminhamentos, eles são feitos de acordo com os casos. A gente tem muitas parceiras. Então, nós temos nutricionista, nós temos psicóloga, temos advogadas, né? E aí, quando chega um caso assim, muito mais grave, muito esse, aquilo, outro, eu saio fazendo encaminhamento para quem é parceiro da gente. Vou, isso aqui, sabe? Tá acontecendo essa situação, pega aí esse caso, tenta ajudar essa mulher. Graças a Deus, hoje todas foram atendidas, assim, até agora todas tiveram, né, esse apoio. E assim, é interessante destacar, né, quando você fala dessa última situação, Raíssa, dessa moça que ficou, né, com receio de estar denunciando, né, da perseguição que ela ia sofrer, e também da presunção de inocência que o homem goza, né? E que a mulher não. A mulher, ela é sempre tida como a culpada. Então, quando você vê essas questões muito de assédio sexual, sempre as pessoas estão buscando uma forma de culpabilizar a mulher, porque a presunção da inocência é válida para o homem, né? E aí também, quando você destaca essa questão desses comentários, como eu acompanho sempre o portal, Raíssa, eu tenho visto assim, muitos comentários machistas, muitos, tá? Situações que são colocadas muitas vezes por mulheres, por homens, né? Então, assim, por um lado, eu acho interessante isso acontecer, Raíssa, sabe? Mas aí eu queria ver como é que vocês lidam com isso, porque tem alguns momentos que vocês postam, né, sobre um podcast que vai acontecer, ou sobre o que a entrevistada falou, e vem uma enxurrada de comentários pesadíssimos, né? Sempre com essa coisa mesmo da crítica, né? De você estar com aquela versão heteropatriarcal, cis-heteropatriarcal, na verdade, né? Enraizada, e ele acaba mostrando, externando tudo aquilo no comentário. Como é que vocês estão lidando com isso? Então, o que acontece? A gente tem uma parceria com Cada Minuto, né? Que é um site que pega as nossas matérias, a gente compartilha para dar visibilidade, né? A gente sabe que eles têm 14 anos no mercado, então a visibilidade é 1000 vezes maior. Só que o público deles é muito complicado. O público é um público, assim, que você bota um post e eles vão meter a lenha. No nosso, nós temos, por incrível que pareça, mais mulheres criticando. Não é a maioria no sentido assim, se tiver 100 comentários, vamos dizer que 80 são positivos e 20 são negativos. O nosso público, eu percebo muito que, apesar de ter algumas mulheres que falam, alguns homens, a maioria defende, a maioria está ali defendendo a gente, levantando a bandeira que a gente tá levantando. Quando você leva para o Cada Minuto, é complicado. É complicado. Então, o que acontece? Nós fizemos uma matéria com uma influencer, que ela foi uma das entrevistadas da gente. E o que aconteceu? A gente fez a matéria dela e eu pedi para o pessoal do Cada Minuto fazer tipo uma collabzinha com a gente, né? Para entrar no nosso e no dele. Mulher, com 2 minutos de postagem, já teve o primeiro comentário praticamente chamando a menina a divulgar. Com 2 minutos. Com os 5, já tinham mulheres detonando ela. Homens detonando ela.
E eu não me senti bem com aquela colaboração que a gente tinha feito. De ficar, né? Porque quando você faz agora no Instagram que ele permite, você consegue ver os comentários do outro. E eu desfiz a collab. Falei, não quero não. Lê isso. Não quero. Quando aconteceu com a Teca, que a gente postou, a mesma coisa. A mesma coisa. Vamos fazer aqui um post de colaboração. Mesma coisa. O povo pare de falar merda. Vá trabalhar. Você é uma nojenta. Você é burra. E aí eu fui e desfiz de novo. Falei, não quero. E aí, o nosso público ele tem essa consciência maior, até porque a gente tem 98% do público é feminino. Então, muita mulher não vai falar, e muita mulher vai falar. Quando chegam para criticar, eu gosto de responder a todo mundo. Quem responde sou eu. Eu vou lá e respondo. Quando chegam para criticar, eu sempre vou lá educadamente e falo, olha, aqui não há espaço para isso. Eu rebato, né? Eu digo, olha, aqui não há espaço para isso. Você, a depender do comentário que seja, né? Você está errado, ou você está assim, ou você não sei o quê. Não sei o que você vai fazer aqui na página da gente, porque não é o seu perfil, se for homem. Então, a gente tem algumas coisas. Eu não vou admitir que num portal de conteúdo feminino, num post do Instagram, a pessoa vai lá chamar a mulher de vagabunda. Não vou. Ah, mas o comentário é dele. O comentário é dele, mas eu não tenho essa obrigação de deixar aqui. Não tenho. Eu não aceito isso. E eu acho que a gente tem que sempre rebater. Lá no Cada Minuto é mais complicado porque eu não fico com a rede social deles. Então, assim, os comentários não são respondidos, mas são ruins. Eu tive o maior cuidado do mundo quando a gente fez uma matéria com a Isis, que é uma mulher trans, e falei para social media de lá. Eu falei, olha, não põe essa matéria. Falei, não põe. Sabe por quê? Porque no nosso, ela foi muito acolhida. Vários comentários positivos, bons mesmo. Se entrar aqui, infelizmente, ela não vai gostar. Vai fazer mal. Eu quero evitar. Eu acho que a saúde mental da gente está muito abalada por causa da pandemia, né? A gente se abala e tal. Eu disse, não bota, sabe? Não bota, porque às vezes a gente não precisa ler aquilo. Eu não leio comentários, mas às vezes eu estou passando no Instagram e acabo vendo. E aí ela disse, eu concordo. Porque todas as mulheres que a gente fez podcast e fez matéria em seguida, elas foram atacadas. Então, assim, tem algumas situações que eu prefiro realmente não expor no sentido dessa parceria. No nosso, eu consigo perceber que ainda são bem, sim, bem menos, né? O pessoal que vem atacar. E se vier atacar, eu ataco de volta. Mas, Raíssa, o que me chama a atenção... Olha, eu sou uma pessoa que eu sou louca por comentário, viu, Raíssa? E mulher, não leio não. Eu, quando vejo qualquer postagem, eu leio a legenda e vou para os comentários. Eu não leio. Eu sou uma pessoa... Não, eu super acompanho o comentário. Porque, assim, eu vejo que o comentário reflete muito aquela audiência, né? E como é que as pessoas estão encarando aquilo dali. E é quando eu coloquei para você que eu achava positivo ver isso, porque, assim, você vê o reflexo da nossa sociedade, eu vou colocar uma sociedade alagoana, né, Raíssa? E o quanto nós precisamos trabalhar para desconstruir isso. E aí, Raíssa, eu me coloco, assim, enquanto professora, com uma carga, né, muito pesada para a educação, porque isso perpassa, né, um planejamento nas escolas, a nossa ida enquanto universidade também, não é? Vocês também, enquanto jornalistas, para esse trabalho na base mesmo, né? Nas escolas, para que a gente possa desconstruir. Hoje, na Quanto, Raíssa, nós temos mais homens participando do que mulheres, você acredita? Acredito. Mais homens participando do que mulheres. E é interessante quando eles falam, poxa, eu não sabia que isso estava errado falar dessa forma, né? Então, assim, esses comentários, quando eu vejo, assim, eu não fique assim, eu sei que às vezes dá aquela bad, né? Tudo bem, tranquilo. Mas eu acho super interessante, porque você vê o quanto a gente precisa trabalhar para desconstruir isso, né? Precisa. Essas falas, né?
Então, assim, tem essas coisas que a Janaína está colocando agora, essa questão da sororidade mesmo, né? As mulheres precisam dar as mãos, né? Compreender o fardo de cada uma, ajudar, né? Se ajudar. Então, assim, eu vejo que temos muito que avançar, Raíssa, muito que avançar, sabe? E eu super gosto quando vocês fazem essas colagens que chamam, né, Raíssa? Quando vocês compartilham em outros veículos, porque aí eu vejo a outra visão, né? A outra forma que eles estão encarando ali. E enquanto educadora, sabe, Raíssa, eu digo, poxa, a gente tem que trabalhar isso, porque olha o que eles estão dizendo. Então, existe muita questão de como você observa, tipo, é porque é muito complicado, assim, trabalhar com jornalismo é difícil, não, né? Mas, é difícil. Raíssa, não, não, desculpa, não lhe cortando. Assim, é só para dizer que eu compreendo quando você coloca essa questão de preservar, né? Preservar um entrevistado, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. É difícil porque a gente acaba sendo sempre bombardeado, né, de mensagens. Eu trabalho com uma repórter que eu falei para ela, eu disse, olha, eu já teria denunciado se fosse você. Ela não quer levar o caso à frente. Mas você tem noção do que ela escreveu uma matéria normal, uma matéria de política, ou uma matéria tipo de qualquer outra coisa, e uma pessoa deixar um comentário com cunho sexual para ela, ou então chamando ela de bandida, de vaca, de vagabunda, de nojenta. Não pense que isso não acontece. Se eu escrevo sobre determinado político e uma pessoa não gosta, uma pessoa não, as pessoas que defendem, né? Ele não gostam, vão lá meter o pau na gente, como se a gente tivesse dito, não, eu vou escrever aqui essa matéria porque eu quero ferrar a vida da pessoa, eu quero. Não é dessa forma, entendeu? Nós escrevemos sobre vários assuntos, sobre várias pessoas, e acontece muito isso. E aí eu falei para ela, eu falei, denuncie, torne isso público. Se eu receber um comentário desse jeito, eu vou fazer um boletim de ocorrência. Eu vou, porque existe lei para isso, e eu não vou ser uma pessoa que vai passar pano para isso, não. Ela disse, não, mas a minha saúde mental e não sei o que mais lá, não sei o que, tem que levar isso adiante, é muito desgastante. Então, assim, sabe? Já aconteceu dela gravar um storyzinho não no Eufêmia, tá? De gravar um storyzinho e uma pessoa vir falar da boca dela, que a boca dela poderia ir num órgão genital do cara. Poxa, você tá trabalhando, você não tá ali, tipo, fazendo outra coisa, não. Então não se tem respeito. Se não se tem respeito nos comentários, é porque vocês não sabem dos bastidores. Que aí é que esculhamba mesmo. E não vão esculhambar o cara, não. Vão esculhambar a gente para dizer isso. Tem gente que já chega assim no Eufêmia, bando de feminista nojenta, bando de não sei o que, não sei o que. Eu falo, olha, então, paciência para esse povo, né? Porque cada um tem a sua consciência com relação a isso. Mas se chega uma pessoa para falar, me ameaçar, para botar alguma coisa, isso, aquilo, outro, eu vou tornar público. Eu não vou guardar isso. E aí, assim, são microviolências que nós vamos passando, né? Todos os dias. Desde um comentário até uma situação de um cara olhar diferente, querer, né, assediar a gente, de violência. Então, é muito complicado, assim. A profissão do jornalista é uma profissão que a gente precisa estar vigilante, porque a gente pode, assim, é muito mais propenso a gente ter um problema mesmo de excesso de trabalho, de ter algum problema relacionado à questão do aumento da ansiedade, depressão e tal. Por quê? Porque a gente está ali sempre sendo bombardeado, sabe? Claro que existem pessoas que nos apoiam, como vocês que me chamaram aqui para falar, com várias mulheres que a gente recebe comentários, pessoas que falam, o seu trabalho está muito legal, o Eufêmia está isso, está aquilo outro, mas tem gente que não. Então, assim, é desqualificar o trabalho, é falar mal, é dizer que não tá legal, é dizer que a gente leva a mulher. Ah, não, você levou essa mulher aqui, mas quem deveria... Outras mulheres, né? Mas eu deveria estar lá, sabe? E aí você para assim, então, né? Calma, querida. Então, assim, existem algumas questões que a gente tem que ter muito cuidado, assim. Na pandemia, eu trabalhei triplicado. Teve uma hora que eu não estava aguentando olhar para um computador.
É muito difícil e ninguém olha assim. As pessoas, esse jornalista nojento, não sei o quê. Não é bem assim, sabe? Não é bem assim. Aí, terapia. Não, mas esse cuidado que vocês têm também é louvável, viu? Com os entrevistados, com a questão da saúde mesmo mental deles, né? Essa proteção que vocês fazem, vem bem a calhar com o que a gente está falando, né? Essa rede de apoio mesmo. E, por outro lado, a gente tem que trabalhar, né? A gente tem que trabalhar essa questão de construir, porque, de fato, assim, em Alagoas eu vejo isso muito forte ainda, né? Infelizmente. E, assim, quando você traz essa questão da padronização, eu acho que foi bem o mote da conversa com o Teca que vocês tiveram, né? O quanto as pessoas buscam padronizá-la para dizer qual é a imagem que tem que ter, por exemplo, uma vereadora, qual é a imagem. Eu acho que foi a delegada Angelita, né, que disseram que ela não podia assumir ela não a delegacia de carro. Isso, a de roubo de veículos, porque ela não entende de carro, porque mulher não entende de carro, né? É bem aquela questão do determinismo, né? E assim, essa questão não só do determinismo, essa parte sexista mesmo que existe entre profissões, etc., mas essa questão da padronização da mulher, Raíssa. Como é que você vê isso dentro dos meios de comunicação? Porque é muito forte essa questão da imagem da mulher ideal, né? E às vezes eu estava até, eu não lembro qual foi a live que a gente fez, que a gente entrou nesse assunto, né? Que a gente tem hoje as mulheres com as mesmas bocas, os mesmos cílios, né? Então, assim, isso acaba gerando uma pressão para que todas sigam aquele modelo, né? E algo que eu vi, não sei você, que você é jornalista, Raíssa, você tem uma visão bem mais ampla do que eu, né? Com relação a isso que acontece no mundo. Eu via que a gente tinha isso lá, na década de 60 e tal, nós estávamos melhorando, e parece que agora a gente voltou, né, para o que nós tínhamos na década de 60. Como é que você visualiza essa questão dessa pressão da mulher ideal? Menina, então, processo, né? Porque, primeiro que eu não acredito que existe uma mulher ideal, eu acho que todas nós temos perfeições e imperfeições e que não existe um padrão a ser seguido. Na minha cabeça, não existe, mas eu entendo que muitas mulheres, elas acabam olhando umas para as outras e querendo, tipo, eita, eu quero ficar parecida com aquela pessoa. Eu acho que eu deveria parecer com essa aqui. Você nota, inclusive, Natécia, sobre a questão dos procedimentos estéticos que aumentaram. As mulheres, na verdade, porque a gente se cobra muito. Então, eu fiz uma brincadeira essa semana com umas amigas no meu grupo, e eu falei alguma coisa tipo assim, eu não tô muito feliz de me olhar no espelho, não sei o quê. Minha filha, eu não recebi uma mulher que não tivesse insatisfeita. Todas reclamaram. Todas. Mas eu tô assim, eu tô com o rosto assim, eu quero ter dinheiro para fazer uma lipo, eu quero fazer não sei o quê. Então, assim, você percebe que tá todo mundo insatisfeito ali, né? A mulher se cobra. O homem, se você tá com um cara e o cara já é machista, né? Já é um boy tóxico. E ele vê você engordar um pouquinho, ele já olha para outra. Não são todos, né? Claro que existem homens que são mais conscientes, assim, mas que já olha para outra, já reclama porque você ganhou peso. Tem homem que eu já ouvi muitas amigas minhas falarem: meu marido não quer que eu corte o cabelo curto, porque acham que o cabelo curto não é muito feminino. E as mulheres não cortam. Então, assim, a gente percebe que existe essa pressão, né? Essa pressão muito grande relacionada a como a gente deve ser. Na verdade, eu hoje vou dizer a você, eu não vou ser hipócrita. Eu, hoje, nesse momento, eu não me olho e falo assim, eu tenho muita coisa que eu quero mudar, né? E eu todo dia tento não pilhar. Todo dia eu tento pensar, não, peraí e tal. Então, eu vou tentando desconstruir isso em mim também. Eu tenho uma amiga que ela fez bariátrica, por exemplo, e ela disse que eu era mais feliz quando eu era mais gorda, mais gordinha. Ela disse que quando eu era gorda eu era feliz, agora tô magra eu não tô. Então, assim, não existe perfeição, não existe um padrão, né? A gente acha que existe, a gente quer chegar no corpo de fulana, mas a gente pode chegar no corpo de fulana e falar, menina, como eu tô feia. Eu quero chegar no corpo de cicrana.
Dentro dos veículos de comunicação, existem algumas questões, assim, relacionadas à imagem da mulher, que eu não sei se vocês sabem. Mas, por exemplo, uma mulher de TV, uma repórter de TV, uma apresentadora, é muito raro ela postar uma foto de biquíni. Você já percebeu isso? As empresas, a maioria, não, assim... Raíssa, licença, eu vejo muito isso com a Gabriela Prioli, porque ela tem aquela coisa assim de não... E ela parece ser a que é mais avançada nesse sentido, né? Mas ela ainda tem muito receio. Mas pode continuar, desculpa. Não tem. Não pode. Não pode, porque você vai chamar atenção pelo seu corpo. Então, assim, eu conheço algumas jornalistas que foram de TV aqui e elas não postavam foto nem de biquíni daqui para cima, porque a empresa não deixava. Elas não podiam postar algumas outras coisas também, que eu não estou me recordando agora, mas elas não podiam fazer determinados posts no Instagram. Por quê? Porque ela não podia mostrar nada, né? Então, assim, veja como isso é complicado. Porque se você coloca uma foto de biquíni, as pessoas vão dizer, eita, meu Deus, ela tá ali de biquíni querendo fazer alguma coisa com alguém. Aí você posta uma foto de, sei lá, de um short curto. Nossa, essa professora tá com esse short curto, que absurdo. Então, existe muito isso. É uma coisa que a gente precisa avançar também, precisa, né? Precisa, muito. A gente precisa avançar, a gente precisa falar sobre isso. E a gente precisa entender que eu sou uma pessoa. Eu vou ter dias bons, dias ruins. Eu vou usar short, eu vou usar saia, eu vou usar vestido, eu vou usar calça. Vai ter dia que eu vou botar batom vermelho, vai ter dia que eu não vou usar. E eu não quero ter essa cobrança. Então, uma pessoa chegar para mim e falar, mulher, mas tu tem que andar assim. Mulher, mas tu tem que andar assim. Mulher, não sei o quê. Às vezes, eu me sinto mal de quando eu tenho que sair para algum lugar, para uma reunião com outra mulher, e eu chego, às vezes, eu não tenho tempo de fazer a unha, né? E aí eu chego para lá, a mulher tá assim na minha unha, ó, para ver se tá pintada. Então, assim, que busca é essa doida que a gente tá tendo e que é que tá acontecendo, né? Não concordo. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência, assim, que perfeição é essa, né? As empresas, com relação a essa questão de repórteres de TV, também, porque não querem ter problemas para si, né? Não querem gerenciar crises. E não tem, assim, não tem perfeição, não existe. Mulher, eu vi umas fotos minhas de 2017, antes de ontem, eu falei, meu Deus, como eu tava magra, como eu tava bonita, meu Deus, olha isso. Aí eu fui olhar uns stories arquivados, mulher, eu tava com a cabeça desse tamanho, a minha cabeça tava muito grande. Eu disse, então, olha que cabeçuda que eu tava. A gente não acha a perfeição, entendeu? Não tem como. É se aceitar. Aceitar, olhar para si e falar, eu sou assim mesmo, quero melhorar o quê? Eu quero tirar minha papada aqui, pronto. Então, aqui eu vou comer melhor, vou fazer exercício, vou tentar, não vou pilhar, não. Uma hora eu tiro. Uma hora ela sai. Raíssa, e o que você está falando tem muito a ver com aquilo que a gente sempre diz, né? Até na universidade mesmo, que a roupa ela não determina caráter de ninguém, né? Então assim, a gente não pode tá fazendo esse binômio porque essa relação ela não existe, né? Não. E vou só colocar para você usou aquele termo boy tóxico, meus alunos estão aqui tirando onda, dizendo que um ou outro é o boy tóxico. Meninos, não sejam esses boy tóxicos, olha, não sejam tem isso. Vários posts ensinando como identificar os boy tóxicos. E mulheres, não queiram satisfazer o outro, né? Vejam o que é que te faz feliz, na verdade. Raíssa, o Rodrigo já entrou aí para dizer do nosso tempo, mas eu queria te perguntar, fazer mais uma pergunta aqui para você com relação à questão da pressão que a mulher sente. Sim. A pressão que a mulher sente, né, quando está em algum cargo de liderança e você não e você está com uma visibilidade muito grande, né, por conta desse trabalho que você vem desempenhando, né? Isso é liderança, né? Então, assim, eu acho que foi na entrevista da Cláudia Pettuba, né, que ela falou que ficou com receio quando o governador tinha ligado para ela, achando assim que ela não seria a pessoa ideal, né? E tal, não porque ela não tinha competência, mas porque era mulher, primeira mulher que ia estar à frente da secretaria masculina, né?
secretaria que é masculina, né, em sua maioria. E o povo ficava perguntando quem é o seu parente político e tal, até para justificar, né, que ela não tem competência. Para eles, ela não tem competência, né? Então, por que ela está naquele espaço, né? E eu queria saber se a Raíssa já enfrentou ou vem enfrentando algum tipo de pressão, né, de perseguição por essa visibilidade, né, que você está dando para as mulheres na mídia, como você colocou, e como eu também ressaltei assim que comecei a entrevista, esse portal é o primeiro portal do Nordeste, né? Que vai destacar as mulheres, né, de uma diversidade imensa, né, que nós temos aqui dentro do estado, e assim, isso faz com que você esteja muito visada, né? Então, assim, eu queria que você colocasse para a gente os desafios que você vem encontrando para desenvolver esse teu trabalho aqui em Alagoas. Olha, eu não vou dizer para você que eu estou sofrendo algum tipo de alguém chegar para mim para falar, nossa, mas você está à frente, não sei o quê. Isso não aconteceu ainda, né? Eu recebi muitos comentários de homens elogiando, vindo no privado para falar, olha, eu estou aprendendo muito, eu tenho uma filha, eu estou lendo muito sobre o que vocês escrevem e tal. Eu não sofri algum tipo de perseguição, digamos assim, ou alguém chegar para algum homem chegar para dizer assim, você está fazendo isso, enfim, não aconteceu. Mas eu sei que pode acontecer a qualquer momento, né? Eu sei que a qualquer momento isso pode acontecer. Eu acho que também, na Tessia, tem uma questão. Lembra, você viu o da Cláudia Petuba sobre a questão dela falar que ela precisava se impor, às vezes, para ser respeitada. Eu tenho esse perfil. Muita gente tem medo de falar alguma coisa porque eu sou muito assim. Então, tipo, se você vier comentar, um homem vier comentar isso, aquilo, outro, eu não vou ficar calada, não. Então, existe essa questão também que se alguém quiser criticar ou quiser falar alguma coisa, talvez não fale para mim diretamente. Não tenho passado por isso. Eu acho que os desafios que eu tenho, eles são desafios de gestão, porque a gente lida com muitas mulheres, a gente tem muitos projetos. Agora, com o podcast, a gente está conhecendo mais mulheres, né, de perto. A gente, querendo ou não, tá aí no meio, tá avisada. A gente já teve alguns problemas, não vou dizer para você que não. A gente já teve alguns problemas de acontecer assim, de uma mulher vir criticar a outra, de falar porque você entrevistou ela, deveria ser eu, porque não sei o quê. Então, assim, a gente está tendo mais esses pequenos conflitos com relação a isso. E eu acho que a dificuldade do Eufêmia hoje em dia é a questão da gestão. Por quê? Porque é uma empresa, não deixa de ser uma empresa. A gente tem a parte comercial, a gente tem a parte do financeiro, nós temos a parte, né, que é da redação, das meninas escrevem, nós temos a parte das redes sociais. Então, assim, a nossa dificuldade é essa, por essas questões. Se eu, que faço uma seleção para uma mulher escrever para a gente ou para trabalhar, percebo que aquela mulher não tem o nosso perfil, porque existe isso também, né? Educadamente eu falo, olha, então, infelizmente, a gente tem um perfil assim, você tem um perfil assado. Por quê? Porque para você entrar no Eufêmia, você precisa defender as pautas femininas. Você precisa acreditar nisso. Você precisa também se enxergar como uma pessoa que quer mudar, né? Então, se você acredita, se você gosta, se isso, aquilo, outro, perfeito. Mas a gente nunca passou assim por algum problema. E é o que eu disse a você. Se alguém chegar para falar alguma coisa comigo, eu não sou bicho bom, não. Eu boto na pessoa, digo, olha, querido. Eu lembrei agora daquele filme As Sufragistas. E a gente, dia 24, a gente vai estar comemorando, né, o dia em que a mulher conseguiu, né, ter direito ao voto, né? Ao voto. Então, Raíssa, por conta do nosso tempo, sim, mulher, queria agradecer demais a você, que foi um prazer conhecer um pouquinho mais de você, do seu trabalho, tá? Dizer que eu sou, assim, uma entusiasta do teu portal, do teu trabalho, assim, vejo que isso daí engrandece muito nós, mulheres, tá?
não te preocupa com essas críticas, porque críticas a gente vai receber o tempo todo e você está na área de jornalismo, você sabe disso, né? Então, assim, a gente tem que, de fato, se fortalecer e ir em frente, né? Ir em frente. Que a gente, tem momento que a gente vai conseguir engajar mais as mulheres, né? E fazer com que esse machismo que está tão arraigado na sociedade, ele seja quebrado, né? Com esse trabalho. Então, assim, admiro muito o seu trabalho, né? Admiro bem mais agora de conhecer um pouquinho mais da Raíssa, mulher, Sou meio né? doida, mas tá tudo certo. Tem que ser, mulher. Que Tem que ser. luta, não, que luta, que se impõe, né? Que não é aquela mulher que é submissa, é isso, né? E eu queria que você, né, dissesse um conselho para as meninas que estão nos assistindo, para os alunos que vão assistir também depois, tá? Fizesse as suas considerações. E, mais uma vez, tá? Muitíssimo obrigada em nome da Quanto, em nome da UNEAL, por ter aceitado o nosso convite e por abrir, né, esse nosso quadrimestre da Quanto. Mulher, é uma honra, assim, eu gosto muito de falar sobre o Eufêmia. Eu sou suspeita, eu amo. Se me convidar para qualquer coisa que seja para falar do Eufêmia, eu gosto, porque eu acho que, da mesma forma que nós estamos dando voz a essas mulheres, vocês, né, principalmente vocês da UNEAL, estão dando voz também a mim, que posso chegar e falar um pouco sobre o portal Eufêmia, sobre o Eufêmia Cast, que agora é o nosso podcast. Eu acho que a gente tem que dar voz para essas mulheres, tem que dar vez a elas. E eu queria falar uma coisa assim que eu sempre falo quando eu vou finalizar. As mulheres, né, que você pediu para eu deixar um recado, as mulheres é o seguinte, tenham consciência que a gente não vai, né, nunca ser perfeita. Tem uma frase que eu escutei numa entrevista que diz assim: eu faço o que eu posso, eu faço aquilo que eu consigo. E é isso. Não adianta a gente tentar se sobrecarregar, se cobrar, sabe? Buscar a perfeição, ou então manter-se em relacionamentos que não são saudáveis, que não trazem nada de positivo para a gente, ou manter-se até, às vezes, em empregos, né, que nos fazem assim, ficar na bad mesmo. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência de que a gente faz o que a gente pode, de que a gente faz o que a gente consegue fazer. Tem mães que eu conheço que se cobram porque o filho naquele dia não comeu bem, porque isso, aquilo, outro. Você fez o que você poderia. Quem trabalha, eu tô aqui, essa hora, corrida, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu fiz o que eu podia hoje. E é o que a gente consegue. Então, assim, as mulheres, eu dou essa dica. Não se cobrem, se aceitem, né, nesse processo. Busquem ajuda se vocês não conseguem se aceitar. Respeitem o tempo de vocês. E realmente, assim, bote numa balança, assim, se olhe no espelho e pense o que é que eu mereço, quem eu mereço, quem deve estar na minha vida, o que é que deve estar na minha vida. E para os homens, eu digo o seguinte: eu não sou, na tese, uma pessoa que vai chegar para um cara que, sei lá, tem um comportamento assim, assim, assado, e eu sei que ele tá fazendo aquilo porque ele vai soltar aquele comentário às vezes, porque ele realmente cresceu com o pai reproduzindo aquilo, com a mãe reproduzindo, com a sociedade. E vou dizer para ele, eu acho que todo homem, toda mulher tem a oportunidade de aprender, tem a oportunidade de crescer, tem a oportunidade de desconstruir. Até um dia desse, há 3, 4 meses, eu falava frases capacitistas e eu não sabia. E eu sou jornalista. E eu tenho 2 seguidoras maravilhosas que eu falo delas para onde eu vou. Elas são seguidoras que falam muito sobre capacitismo, né? Elas são pessoas que estão ali sempre falando. E elas falaram para mim, Raíssa, tal termo é capacitista. E eu aprendi. E hoje em dia, quando eu ouço alguém falando, eu vou lá e digo, isso aqui é capacitista. Isso aqui você está sendo uma pessoa preconceituosa, transfóbica. Então, acho que a gente está para aprender e para desconstruir esse processo. Para os homens, o que eu digo é isso. Se vocês cresceram num ambiente machista, se vocês têm essa raiz, né, machista, ou vocês não acham que são, ou, enfim, conversem com as mulheres, ouçam, tentem aprender, busquem. Tem um grupo que eu não sei ainda se existe, eu vou até procurar saber, que eram de homens que partilhavam entre si. Por quê? Para eles aprenderem, para eles botarem para fora. Porque os homens não soltam, eles não falam, eles têm dificuldade.
E é isso, um dia de cada vez, né? Eu acho que o que a gente não pode é a gente permanecer naquilo que é errado, né? Você fala assim, fala assado, você acha que tá tudo bem, tente entender de quem vivencia aquilo. Então é isso, assim, muito obrigada pelo convite. Fico muito honrada, de verdade, e desejo muito sucesso para vocês, muita coisa boa. Continuem com o propósito de vocês também, que é lindo. Eu estava aqui vendo no comecinho, muito legal. Raíssa, mais uma vez, tá? Muitíssimo obrigada. Nossos alunos também depois vão estar, né, acompanhando essa live. E assim, forças para continuar, tá? A gente também aqui está se dando as mãos, né? As mulheres, também os nossos alunos também estão nos ajudando bastante. E mais uma vez, obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou, tá? Durante esta nossa live formativa para debater um pouquinho mais sobre essas questões de gênero, ver que existe um canal de comunicação, Portal Eufêmia, que está Já botei aqui trazendo para seguir. debates. Ótimo! Que está trazendo esses debates, né, para todo o Nordeste, certo? Focando, logicamente, aqui em Alagoas, algumas situações que acontecem aqui com mulheres daqui, tá? Então, assim, sigam e vamos aí tentar romper com esse machismo que vem tão historicamente assolando nós mulheres e a sociedade como um todo, né? Muitíssimo obrigada, muito boa noite a todos vocês. Raíssa, brigadão. Beijo! Tchau, tchau, pessoal.